Bem-vindo de volta. Estamos realmente com Larry Johnson, ex-analista nesse Madrid Suíça sonar 28. Esse é um link de descrição. Que bom te ver de novo, Larry. É sempre bom conversar com você pessoalmente. Eu te assisto o tempo todo, só para ficar de olho em você. Bom, eu queria perguntar, em que ponto a gente está agora, nessa era, nessa guerra com o Irã? Porque a guerra de informação está bem pesada, e isso torna muito difícil acompanhar o que realmente está acontecendo. Mas pelo que eu vejo, as negociações parecem ter sido claramente uma farsa. Muitas vezes nem existiram de fato. O cessar-fogo foi violado várias vezes. E nas últimas 48 horas, os combates voltaram com força. O Irã parece que vai reagir e, como era de se esperar, os Estados Unidos vão gritar que foi sem provocação. Então, para onde você acha que tudo isso está indo? Ou o que realmente está acontecendo agora? Não. O abismo é grande demais para um acordo negociado. E não é tanto que o Irã não queira negociar de boa fé, mas o Irã tem posições já definidas. E são posições de princípio. Não são questões do tipo, seria bom ter, mas dá para abrir mão. Por exemplo, eles querem que as sanções sejam suspensas imediatamente. Querem que os ativos deles sejam desbloqueados. Querem o reconhecimento de que controlam o Estreito de Hormuz. E não vão abrir mão disso. E também exigem que os ataques israelenses contra os palestinos, os libaneses e o Hezbollah, parem. E eles não vão recuar dessa posição. Olha, eu não vejo nenhuma disposição, por parte de ninguém na equipe do Trump, de aceitar qualquer uma dessas condições. Eles estão tentando fazer tudo girar em torno das armas nucleares. Esse é o outro ponto em que o Irã agora está inflexível. Eles não vão abrir mão da capacidade de enriquecer material nuclear. Vão fazer isso dentro de certos limites, mas não vão aceitar imposições. Eles são um país soberano e são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP. Então querem ser tratados como qualquer outro país. É basicamente isso que eles exigem. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, o Irã é constantemente retratado como um país terrorista e cruel, que enforca homossexuais todos os dias em guindastes e que espanca mulheres nas ruas se elas não estiverem com o cabelo coberto. Tudo isso é mentira, mas o Ocidente realmente acredita nisso. E além disso, eles acham que a economia do Irã está em uma situação tão terrível que se os Estados Unidos continuarem aplicando essa pressão, o Irã vai ser forçado a se render, que não vai ter saída. E ainda por cima, dizem que a liderança está completamente desorganizada, em conflito interno, que a Guarda Revolucionária, os Linha Dura e o Pezeshkian e o Arati seriam supostamente os moderados. Olha, isso é tudo besteira. Pelo visto, ninguém em Washington se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa básica para descobrir que, veja só, o Pezeshkian lutou com a Guarda Revolucionária, ou foi médico dela durante a guerra com o Iraque. E o Arati também era da Guarda Revolucionária, assim como o Galibaf. E o Ayatollah também. Então estão todos na Guarda Revolucionária. Vamos lá, não vem com essa pra cima de mim. Eles estão realmente em desacordo um com o outro. Isso é simplesmente ridículo. Aí, no campo econômico, os Estados Unidos fingem tipo, bloqueamos o estreito, junto com o Irã, que também tem um bloqueio, e nós temos outro, e nada iraniano vai sair de lá. Mas aí você olha para o norte, o Mar Cáspio está aberto para a Rússia, Tashkent bem aberto também. O Paquistão agora abriu, disseram outro dia que eram 6, agora são 7. Abriram 7 rotas terrestres de transporte para o Irã, para apoiar o Irã. E o maior, ou talvez o mais profundo porto de águas profundas do mundo, que fica lá no Paquistão, agora também está recebendo navios e mercadorias iranianas. Agora, o que é realmente interessante nisso tudo é o que está acontecendo por trás. A China e a Rússia estão fazendo alguma coisa nos bastidores. A gente ainda não tem total visibilidade sobre isso.
Mas quando Arati esteve em São Petersburgo com o Putin, na segunda-feira da semana passada, o Putin usou a expressão arquitetura de segurança do Golfo. Depois, com o Wang Yi, na reunião que o Arati teve com ele 2 dias atrás, a mesma palavra saiu da boca do chinês. Eles falaram sobre arquitetura de segurança no Golfo. Aí vimos o fim do Projeto Liberdade, depois que os sauditas disseram aos Estados Unidos: não, vocês não vão usar o nosso território nem a base aérea do Príncipe Saud para isso. Pelo que se sabe, os kuwaitianos fizeram o mesmo. Eu confirmei que, de fato, os sauditas cancelaram as operações que os Estados Unidos estavam conduzindo. E hoje eu soube, por um general sênior do Serviço de Inteligência paquistanês, o ISI, que contou a um amigo meu que a Arábia Saudita e o Catar vão romper relações com os Estados Unidos. Ou pelo menos tirar os Estados Unidos de lá, em termos de presença militar. Se isso for verdade, se isso realmente acontecer, é disso que, na minha opinião, tanto a China quanto a Rússia estão falando quando mencionam a reestruturação da arquitetura de segurança. Em outras palavras, a Arábia Saudita e o Catar, em especial, mas também o Bahrein e o Kuwait, não vão mais depender da presença militar dos Estados Unidos ali para, entre aspas, protegê-los e extorquí-los. Porque é isso que na prática vem acontecendo. Tem sido uma forma de extorsão. Em vez disso, eles devem ser integrados a uma relação mais, digamos, cooperativa e colaborativa com a China e a Rússia. Eles já perceberam que os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos que foram prometidos para protegê-los eram péssimos. Não cumpriram o que prometeram. Mas a Rússia tem sistemas de defesa aérea eficazes, testados em combate, que esses países podem achar interessantes. Só que nem a China, nem a Rússia vão forçar esses países a comprar títulos chineses ou a aceitar uma espécie de chantagem econômica. Então, é isso que está acontecendo nos bastidores agora. Eu acho que isso explica em parte porque ainda não vimos uma retaliação militar mais ampla do Irã até agora, por causa do que a China e a Rússia estão fazendo com os sauditas, com os cataris e com Omã. Não tenho certeza, os Emirados Árabes talvez não tenham mais volta. Pode ser que já tenham passado do ponto. De qualquer forma, até que essa estrutura de segurança esteja montada, eu acho que os Estados Unidos vão retomar o ataque contra o Irã. Pelo que parece, eles só vão esperar até depois da viagem do Trump à China, se essa viagem realmente acontecer. O que você disse sobre o Tratado de Não Proliferação é muito importante, porque acho que todo mundo já está bem familiarizado com ele. O motivo pelo qual é contra o direito internacional que um país sem armas nucleares adquira esse tipo de armamento é justamente porque ele assinou o Tratado de Não Proliferação. Mas ao se comprometer a não desenvolver armas nucleares, ao assinar esse tratado, o país também garante o direito de ter um programa nuclear civil. Só que agora os Estados Unidos estão sendo bem claros. Eles não querem que o Irã tenha nem mesmo um programa civil. Então, nesse ponto, é os Estados Unidos que estão violando o Tratado de Não Proliferação. Dito isso, o tratado, tanto no artigo 1º quanto no 2º, trata de não estacionar armas nucleares em países que não possuem esse tipo de armamento. A OTAN já tinha violado isso há muito tempo. Mas deixando isso de lado, eu também achei interessante o que você mencionou sobre essa nova conversa que vem da Rússia e da China, sobre uma arquitetura de segurança para o Oriente Médio. Isso parece bem importante, porque é algo parecido com o que se fala sobre a guerra por procuração na Ucrânia, onde também se discute uma nova arquitetura de segurança. Faz sentido, depois da Guerra Fria e da era hegemônica, ou era unipolar, se a ideia é ter um sistema baseado na primazia global. Um sistema hegemônico depende de dividir as regiões entre aliados e adversários, um lado sendo dependente, o outro buscando equilíbrio.
Mas, no geral, esse sistema hegemônico é basicamente isso que nos levou a todas essas guerras no Oriente Médio. Como é possível que o Irã seja completamente excluído dos acordos de segurança? Esses acordos são, na prática, um sistema de alianças contra o Irã. Mas se você não consegue incluir o Irã, que é o maior país da região em população e território, se você não olha mais para o leste, como é que isso pode ser estável e garantir a paz? E a gente não finge que é diferente. É a mesma coisa na Europa. Organizamos a Europa sob a União Europeia e a OTAN, onde todo mundo deveria fazer parte, menos o maior país do continente em território, população, economia e poder militar. Faz todo sentido que esse seja um sistema de blocos que empurra uma lógica de segurança de soma zero. Então, à medida que a era unipolar chega ao fim, faz sentido que a paz agora dependa de uma arquitetura de segurança mais inclusiva, que também reconheça os interesses de segurança dos adversários. Mas eu não vejo isso no discurso, e acho que esse é o problema. Assim como a recusa em ter qualquer tipo de diplomacia com os russos, a arquitetura de segurança que eles enxergam é a seguinte: se não conseguirem um acordo, vão tomar os territórios de que precisam para se sentirem seguros. E o mesmo vale para os iranianos. Se não conseguirem a paz que querem por meio da diplomacia, vão tomar o Estreito de Hormuz, como você mencionou. Se eles controlarem o Estreito de Hormuz, podem pressionar os países do Golfo a abandonar as bases americanas, a abandonar o petrodólar. Eles podem alcançar muitos desses objetivos. Mas se a gente sentar à mesa e discutir a segurança real deles, talvez exista um ponto de encontro comum, só que isso não parece estar acontecendo. Agora, mais especificamente, onde você acha que os combates estão acontecendo neste momento? Porque eu vi alguns relatos, principalmente no Telegram, mas basicamente falam de explosões no Irã, nos Emirados Árabes Unidos. Ouvi também sobre ataques a navios de guerra americanos. De novo, não tenho certeza do que está confirmado e do que ainda não está confirmado neste momento. Então, nesse momento é meio que um jogo de provocações. O Irã mantém o controle do Estreito de Hormuz, enquanto os Estados Unidos continuam dizendo que seus navios estão navegando por ali, indo e voltando. Eu não consigo imaginar um almirante sendo tão tolo a ponto de tentar colocar um destroyer dentro do Golfo Pérsico, porque aí ele pode ficar encurralado, sem saída. É como se o Irã dissesse: tudo bem, pode passar, e assim que passa. Pronto, você está preso numa sala trancada, basicamente. Então, de novo, eu acho que o Irã tem sido aconselhado pela Rússia, pela China e também pelo Paquistão a, por enquanto, tentar não reagir. Porque o Irã conseguiu, na prática, eliminar a presença dos Estados Unidos na região ao atacar aquelas várias bases, as 15 bases. E na maioria delas, os Estados Unidos tiveram que retirar seu pessoal. Em várias, os radares principais, que garantiam o funcionamento, foram destruídos. Com licença. Então isso não funciona quando a gente fala em arquitetura de segurança. A antiga arquitetura de segurança era baseada na presença dessas bases americanas. Nós tínhamos bases dos Estados Unidos. Elas eram o gatilho. Se você for atacado, nós te defendemos. Mas isso também vinha com condições. Já que estamos aqui, por que você não compra algumas das nossas armas? E olha, temos alguns títulos do Tesouro. Você precisa comprar alguns títulos do Tesouro. Hey, we got some T-bills. You need to buy some T-bills. So, all of a sudden, all these countries, De repente, todos esses países, sabe, estavam até o pescoço comprando dívida dos Estados Unidos. E também precisavam comprar sistemas de armas americanos, porque isso fazia parte da estrutura de segurança da região. Agora, isso tudo se desfez. Os países do Golfo estão começando a vender seus títulos do Tesouro. Eles não estão mais na fila para comprar mais. Estão vendendo. Estão migrando para ouro e prata. Quanto mais eu me aprofundo na base econômica do Golfo Pérsico, mas fica claro que os dois países fundamentais são a Arábia Saudita e o Catar.
Porque quando a gente olha para os números, e eu tenho dados atualizados sobre quem produz o quê, dá para ver que 32% do petróleo mundial vem do Oriente Médio, da região do Golfo Pérsico. 32%. Oil comes out of the Middle East, Persian Gulf region. 32%. So, and that means Saudi Arabia, Iraq, Iran. Isso significa Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. O GNL, 20% do gás natural liquefeito do mundo, sai dali, e isso vem principalmente do Catar. Então o Catar tem um papel importante. No caso da ureia usada em fertilizantes, são 36%. No enxofre, que é essencial para produzir fertilizante fosfatado, para processar minério de metal, refinar petróleo e também limpar wafers de semicondutores para computadores, 44% vem de lá. E o Catar é um grande fornecedor disso. Hélio, 33%. De novo, o Catar é o segundo maior produtor de hélio do mundo, depois dos Estados Unidos. Então, quando a gente junta tudo isso, qualquer decisão que os sauditas e os cataris tomarem vai ter um grande impacto econômico internacional. Na verdade, essa é uma das coisas com as quais a gente ainda não conseguiu lidar completamente. O quanto o dano é grave. Já estamos no dia 70 dessa guerra e esses recursos foram cortados. Eu costumo descrever assim. Imagina que você tem um reservatório de água e esse reservatório está ligado aos bebedouros do gado. A torneira fica aberta, a água corre o tempo todo, mantendo o nível cheio. A água sai por um cano mais embaixo do tanque e as vacas, os touros, os cavalos e as ovelhas vêm e bebem. De repente, essa torneira é fechada. Ainda tem água no tanque e os animais continuam bebendo, mas o nível vai baixando, baixando, até chegar ao momento em que não sai mais nada de água. E de repente, aquele gado que precisava beber água, não tem mais água para beber. É exatamente aí que a gente está agora, com o que aconteceu com o petróleo. Quando, no 78º dia, eles fecharam a torneira no Golfo Pérsico, o petróleo ainda estava nos navios-tanque, cruzando o oceano. Mas agora esses navios já foram esvaziados. E a gente está, como naquele exemplo. O reservatório que estava cheio, depois ficou 3/4 cheio, depois pela metade. Agora está vazio. E quando ele fica vazio, de repente você precisa encontrar alternativas. Ou talvez nem existam alternativas. Então o impacto econômico que isso vai causar no mundo, eu acho que ninguém realmente sentou para fazer as contas direitinho, sabe? Mas vai ser ruim. Eu também fiquei um pouco confuso com algumas reportagens. Por exemplo, quando os Estados Unidos e outros países começam a usar as reservas estratégicas, a liberar o petróleo dessas reservas, isso é apresentado como uma demonstração de firmeza. Coloca mais petróleo no mercado e, de repente, o preço cai. Pois é. Eu pensaria que o efeito deveria ser o contrário. Quer dizer, quando você começa a usar as reservas estratégicas e não existe um plano B, o que acontece quando elas acabam? Isso deveria indicar falta de confiança. Na minha opinião, o jeito certo de usar reservas estratégicas. Bom, é o que a gente vê na China, por exemplo. Eles têm muito espaço de armazenamento. Quando os preços estão muito altos, eles recorrem às reservas estratégicas. Assim, basicamente colocam um teto nos preços, porque eles não podem subir mais. É como se dissessem, se chegar até aqui, a gente vai usar a reserva estratégica. Pronto, o preço para aqui. Quando o preço cai, é aí que eles voltam a encher essas reservas. Então existe um plano, e essa é uma forma de estabilizar os preços. Mas usar as reservas estratégicas sem uma solução política, como na sua analogia sem um plano para abrir a torneira de novo, isso deveria acender todos os alertas. Só que em vez disso, o que a gente vê é o mercado reagindo. Quer dizer, mais uma vez, eu nem sei quantas vezes o Trump já disse que a guerra está praticamente chegando ao fim, que acabou, que os iranianos estão conversando, que estão desesperados por um acordo. Ele continua repetindo as mesmas histórias inventadas, os mesmos argumentos sem sentido o tempo todo. E ainda consegue influenciar o mercado.
mesmo quando os iranianos respondem dizendo que isso é bobagem, que nem estão conversando com os americanos. E perguntam, que acordo é esse de que ele está falando? E mesmo assim, o Trump consegue mexer com o mercado, quer dizer, valorizar o mercado e derrubar o preço do petróleo. É enganoso, mas ao mesmo tempo, de certo modo, até impressionante, eu diria. But kind of impressive at the same time, I think. Well, yeah, college economic classes I took. Bom, sabe, nas aulas de economia que eu fiz na faculdade, e eu cheguei a trabalhar num doutorado na área de economia internacional, então eu fui um pouco além da economia básica. A ideia era que esses mercados, essencialmente, se você tem uma grande oferta de algo e a demanda por esse algo é fixa, o preço vai cair à medida que a oferta aumenta. É uma interação dinâmica entre oferta e demanda. Mas o que a gente está vendo agora é o contrário, uma queda drástica na oferta. A demanda pelo menos vinha estável, mas agora começou a cair também, justamente por causa da queda na oferta. Por exemplo, a Lufthansa, a companhia aérea alemã, cancelou 20 mil voos. Por quê? Porque eles não conseguem garantir que vão ter combustível suficiente para fazer esses voos. Então estão reagindo a essa limitação de oferta. Mas no fim das contas, o que tudo isso significa é que com a oferta reduzida, os preços deveriam estar mais altos. E como você mencionou, muitos países, especialmente os Estados Unidos e o Japão, tentaram conter essa alta que deveria ter acontecido, liberando grandes quantidades de petróleo das reservas. Só que agora essas reservas acabaram. É por isso que eu digo que estamos entrando na próxima fase disso tudo, em que o preço vai continuar subindo. E subindo de forma bem acentuada, simplesmente porque não há mais reservas para segurar essa alta. A única coisa que poderia fazer o preço do petróleo cair seria uma queda forte na demanda. Mas se a demanda despenca, isso é um péssimo sinal. Quer dizer que coisa muito, muito ruim acontecendo na economia, e não coisa boa. Então todo esse drama econômico que vai acontecer foi praticamente deixado de fora da análise sobre o que está acontecendo com o Irã. E na verdade isso acabou alimentando, e esse é um dos problemas com o Trump e a equipe dele. Eles foram convencidos, não sei se foi pela Fundação para a Defesa das Democracias, a FDD, ou pela CIA, talvez uma combinação dos dois, de que o Irã está numa situação econômica tão desesperadora que se a gente continuar com essa pressão econômica, sabe? Se não deixarmos eles venderem, se eles tiverem que guardar todo o petróleo em tanques, então não vão conseguir bombear mais nada do solo e o sistema de extração de petróleo deles vai colapsar de vez. Dizem que os soldados não estão recebendo, que o país está sem dinheiro. Então é uma situação desesperadora. Eles realmente acreditam em toda essa besteira, ignorando o fato de que o Paquistão tem 7 rotas, 7 linhas de transporte abertas para o Irã. O Turcomenistão, por exemplo, é por onde passa a ferrovia, que vem da China, levando e trazendo mercadorias do Irã, e ainda tem o acesso do Irã à Rússia pelo Mar Cáspio. Então, na verdade, se for ver, a economia iraniana hoje está até melhor do que estava há um ano, simplesmente porque o preço do petróleo quadruplicou em relação ao que eles recebiam antes. E quando eu digo quadruplicou, estou falando do preço real que as pessoas estão pagando pelo petróleo quando ele sai do navio, 150, 160 dólares. Esquece o que aparece nos mercados de futuros de petróleo. Essas coisas agora são completamente manipuladas. Eu tenho certeza disso. Então, na verdade, o Irã está numa situação melhor. Mas o Ocidente ainda acredita. Meu Deus, tudo o que precisamos fazer é aguentar firme, continuar pressionando, porque eles vão desmoronar a qualquer momento. E junto com isso vem essa ideia de que há uma grande divisão na liderança. E veja, ninguém, de novo, a mídia não permite que alguém vá à mídia corporativa para explicar o outro lado, para dizer que essa história de que os iranianos estão em conflito, brigando entre si, simplesmente não é verdade. At each other's throat is just not true. Yeah, no, it's
Não, não. Acho que isso já foi claramente desmentido. Mas quando a gente olha para como essa guerra pode afetar a região mais ampla, por exemplo, os países do Golfo, que abrigam bases dos Estados Unidos, de novo, isso parece ser um dos principais objetivos, como já foi mencionado, do Irã manter o controle do Estreito de Hormuz. Ou seja, se eles puderem cobrar um pedágio, ótimo, é uma forma de conseguir compensações. Mas se puderem, como você mesmo sugeriu, cobrar um pedágio mais alto de países que impõem sanções ao Irã ou que o ameaçam ao sediar bases americanas, aí de repente surgem incentivos muito fortes, de natureza sistêmica, para que esses países comecem a se ajustar de um jeito que favorece a segurança iraniana. Se eu fosse conselheiro do governo iraniano, eu diria, pelo amor de Deus, se vocês querem segurança, tanto econômica quanto militar, não abram mão do Estreito de Hormuz. Qualquer estrutura de segurança que vocês achem que vão conseguir negociar com os americanos, eles não vão conceder. O Estreito de Hormuz é o que vocês precisam. Mas eu acho que a disposição dos países do Golfo em se alinhar ou seguir a linha, digamos assim, do que o Irã quer, não depende só disso. Também depende, eu diria, do quanto os Estados Unidos conseguem oferecer segurança e do que de fato tem acontecido com as bases. Eu acho que isso também é importante, porque veja, o Trump fez várias declarações dizendo que talvez 1 ou 2 mísseis tenham passado. Mas eu vi no Wall Street Journal, acho que foi 1 ou 2 dias atrás, uma reportagem dizendo que houve danos extensos nas bases americanas na região, muito além do que tinha sido divulgado antes. Isso está na mídia. Se as pessoas tivessem ouvido a nossa conversa, já saberiam que aquilo era falso, que a destruição foi muito, muito maior. Mas o quão grave exatamente é a situação agora? Porque eu achei interessante ver o Wall Street Journal começando a aceitar a realidade, sabe? Sim, acho que foi bem extenso. A única base que praticamente não foi atingida foi Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Essa deve ser uma das primeiras a ser atacada se o conflito voltar com força total. Mas a gente sabe que sistemas de radar que custam pelo menos 1 bilhão, talvez 2 bilhões de dólares cada, foram destruídos. E essa destruição acabou deixando por alguns dias Israel e as forças dos Estados Unidos na Jordânia praticamente cegas, sem conseguir detectar novos lançamentos de mísseis vindos do Irã. Para compensar isso, eles trouxeram os AWACS. Os AWACS são plataformas aéreas de radar que começaram a ajudar a identificar de onde podiam vir possíveis ameaças de mísseis. Mas o ponto é, o quartel-general da 5ª Frota, no Bahrein, eles não vão voltar para lá. O Centro de Operações Aéreas Combinadas em Al-Udeid, pelo que eu entendo, já foi fechado. Eu não sei para onde eles se mudaram. Então a questão de trazer de volta o pessoal americano para aquelas bases é bem duvidosa. Parece que os danos em algumas áreas foram tão grandes que o custo para os Estados Unidos voltarem seria alto demais. Ou então eles vão tentar repassar esse custo para o país anfitrião para reconstruir tudo. E é aí que, segundo um general paquistanês que faz parte do ISI, o serviço de inteligência, tanto a Arábia Saudita quanto o Catar, estão percebendo que chegou a hora de cortar os laços com os Estados Unidos por causa de toda essa situação. Então, isso foi outra coisa. A gente viu os sauditas e outros, não lembro exatamente quem, cortarem, como você disse antes, o acesso ao espaço aéreo por um tempo, mas parece que isso durou só umas 24 ou 48 horas, antes de começarem a relaxar de novo. A gente sabe exatamente o que aconteceu ali, porque claramente eles estão ficando um pouco nervosos com a presença dos Estados Unidos. Ou será que foi porque os Estados Unidos basicamente concordaram com um cessar-fogo sem retaliar contra os iranianos? Não está claro para mim porque eles aceitaram isso e também porque desistiram tão pouco tempo depois.
Tudo que eu sabia e podia confirmar foi quando ouvi a reportagem da NBC. A essência era que a Arábia Saudita tinha bloqueado novos voos de apoio ao Projeto Liberdade e que o Trump tinha ligado para o Mohammed bin Salman, pressionando ele para voltar atrás, e ele disse que não. Eu consegui confirmar que tudo isso era verdade, porque o pessoal envolvido no lado militar dos Estados Unidos, que planejava as operações aéreas e tudo mais, estava correndo naquele dia para tentar achar alternativas. Então sim, isso aconteceu. Eu ainda não confirmei se a base realmente reabriu. E se reabriu, eu suspeito que deve ter sido com algumas restrições impostas pelos sauditas. Porque, de novo, eles estão conversando com os chineses, com os paquistaneses, com os russos. E eu acho que eles perceberam que precisam ter outras opções, porque os Estados Unidos já não são tão poderosos quanto pareciam ser. E lembra, eles prometeram, pode deixar, a gente protege vocês. Aqui estão os mísseis Patriot. Não funcionaram, readiaram. Bom, de novo voltando à questão das mudanças mais amplas no sistema internacional. Se a gente quiser entender para onde os países vão ter que se mover aos poucos, eles vão precisar começar a diversificar seus parceiros de segurança. Não dá para depender só de um ator. Os Estados Unidos vão continuar sendo um ator importante, talvez o mais importante, em termos de segurança no sistema internacional, mas não dá para vincular toda a segurança apenas aos Estados Unidos. E outra coisa, como eu disse no começo, é que eles também precisam se afastar um pouco dos sistemas de alianças tradicionais e buscar arranjos de segurança mais inclusivos. Em vez de procurar segurança contra quem não faz parte, é preciso buscar segurança junto com outros, mesmo que esses outros sejam adversários. A arquitetura de segurança não é feita só com quem você concorda, mas também com quem discorda. Mas entre todos os países do Golfo, como é que você entende os Emirados Árabes Unidos? Porque eles costumam se destacar. Quer dizer, se você olhar para os sauditas, para os cataris, bom, especialmente para Omã, que é mais conciliador com o Irã, dá para ver que os Emirados Árabes parecem dispostos a ir até o fim, e contra o Irã, no caso. E também parecem ser os que mais sofrem, digamos assim, com a fúria do Irã quando vem a retaliação. Olha, eu comparo isso a voltar para a Segunda Guerra Mundial. Imagina que é agosto de 1944. Os Estados Unidos, os britânicos e os canadenses retomaram Paris. O general que comandava a operação na Itália já entrou em Roma. E aí a Espanha diz, ei, acho que agora é um bom momento para me juntar ao eixo nazista. Ou seja, você está se aliando à Alemanha e à Itália justamente quando eles estão em retirada. E é exatamente isso que os Emirados Árabes Unidos estão fazendo agora. Não é que o Irã seja tão poderoso, nem que Israel ou os Estados Unidos sejam tão poderosos assim. Eles já mostraram toda a força que têm, e mesmo assim não conseguiram derrotar o Irã. Então agora os Emirados vão enfrentar o Irã de igual para igual? Eu acho que em parte isso vem de um sentimento de desespero econômico, uma preocupação crescente ali. Mas também acredito que há um fator de chantagem ligado a todo o caso Epstein, porque havia figuras importantes dos Emirados envolvidas nesses arquivos, participando de todo tipo de atividade obscura. E é curioso porque eles eram o único estado do Golfo, fora Omã, mas Omã nunca foi punido da mesma forma que o Kuwait, o Bahrein, a Arábia Saudita e o Catar foram. Só que os Emirados tinham o porto de Fujairah, que dava acesso ao Golfo de Omã, o que permitia exportar talvez 1 milhão de barris de petróleo por dia. Mas isso agora chegou ao fim. Então eles compraram uma briga da qual não vão gostar muito. É bom, o Bahrein faz sentido. Quer dizer, eles abrigam a quinta frota dos Estados Unidos. Tem uma maioria xiita que é oprimida.
Dá para entender por que o Irã se interessaria por lá. Mas os Emirados Árabes Unidos, por outro lado, são um caso interessante também, em termos das motivações deles, da estratégia que estão seguindo, porque parece que estão apostando alto na posição que assumiram ali. Eu também queria perguntar sobre o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, porque não é só a disputa entre os estados, mas dentro do próprio país, a gente vê que o Trump parece estar numa situação complicada. Essa guerra não é popular com o público, mas também é uma boa oportunidade para a oposição política nos Estados Unidos atacar ele. Quer dizer, se tivesse sido um sucesso contra o Irã, estariam comemorando nas ruas. Mas quando dá errado, parece que vira uma chance de ir para cima do Trump. Agora, mais especificamente, qual é o principal problema dele dentro do país? Ouvi dizer que o Congresso agora precisa aprovar a guerra. É por isso que ele continua chamando o conflito de escaramuça, briga, ou sei lá que outro termo ele está usando agora. Bom, não, ele declarou. Então, pela lei dos poderes de guerra, você tinha 60 dias e depois o Congresso precisava agir para dizer, ok, você pode continuar ou tem que trazer as tropas de volta. Pois bem, ele declarou vitória. Tipo, a guerra acabou no dia 60, fúria épica, vencemos, acabou, é uma grande vitória. E aí, na segunda-feira seguinte, ele anunciou o Projeto Liberdade. Isso é totalmente novo, não tem nada a ver com a fúria épica. E durou mais ou menos 36 horas. Então eu acho que o plano agora é provocar um ataque do Irã usando o Estreito de Hormuz. Então, mesmo que o Irã esteja agindo em legítima defesa, do ponto de vista dele, isso vai ser apresentado ao público americano como um ato ilegal de pirataria por parte do Irã. E aí vão dizer, eles nos atacaram, então precisamos revidar. Fomos atacados agora. Vamos chamar isso, em vez de Golfo de Tonkin, de Golfo Pérsico II. É a mesma lógica do Golfo de Tonkin. Eles vão encenar alguma coisa para justificar o aumento de um ataque contra o Irã, como se o Irã fosse o agressor, o responsável por tudo isso. E aí começa um novo prazo de 60 dias, porque isso vai ser uma nova guerra. Interessante. No fim das contas, é basicamente uma questão de marca, né? Mas não. Quer dizer, eu até consigo imaginar que isso funcionaria. Só que é difícil vender isso como algo totalmente diferente. Mas faz sentido analisar as declarações do Marco Rubio, porque ele disse que a Operação Fúria Épica foi concluída, que tivemos vitória, que alcançamos todos os objetivos. E aí o Trump anuncia o início da Operação Liberdade. Então pode ser só uma mudança de nome para contornar uma questão legal, eu acho. É exatamente isso. É uma boa forma de descrever, porque as questões fundamentais ainda não foram resolvidas. Quaisquer que fossem os objetivos, não havia nenhum que tivesse relação com a posição militar ou econômica do Irã. Eu cheguei a dizer de forma sarcástica que um dos objetivos dos Estados Unidos era esgotar ainda mais o seu estoque de armas estratégicas para depois poder justificar um novo pedido ao Congresso, pedindo mais bilhões de dólares para injetar esse dinheiro nas corporações, Raytheon, Lockheed Martin, que fabricam essas armas. É uma postura bem cínica. Como eu disse no começo, quando o Irã reagir, acho que vai ser bem previsível. As palavras ataque não provocado vão aparecer, dizendo que o Irã atacou sem motivo algum. Então, imagino que isso seja o próximo passo. Bom, minha última pergunta era sobre a China e a Rússia, que você mencionou antes. O que você acha que vai ser o envolvimento deles agora que estamos entrando nessa nova versão, digamos assim, de uma guerra com o Irã? Porque eu imagino que os dois tenham interesse, por um lado, em expulsar os Estados Unidos da região. E se conseguirem esgotar um pouco do arsenal americano, claro, isso faria sentido. Por outro lado, parece que o objetivo principal, tanto dos chineses quanto dos russos, vai ser encerrar essa guerra, porque ela é extremamente desestabilizadora.
extremely destabilizing. Well, it's actually I would argue for Olha, na verdade, eu diria que para a Rússia isso tem sido bem vantajoso. As receitas de petróleo deles aumentaram muito, então eles se beneficiaram com isso. Mas eu acho que o Putin entende que isso é ruim, porque vai desestabilizar não só a Europa e o Ocidente, mas também alguns países do Sul global, por causa da falta de combustível e de alimentos, para começar. Então eles querem pôr fim a essa situação. E é aí que eu acho que eles estão trabalhando com bastante energia, nos bastidores, junto com o Irã, com os árabes do Golfo, especialmente com os sauditas e com os cataris, para reabrir e fazer fluir de novo os mercados de commodities que saem do Golfo Pérsico. Mas, ao mesmo tempo, eles vão apoiar a exigência do Irã de que as sanções sejam suspensas. E isso nos leva de volta ao encontro entre Trump e Xi em Pequim, no fim desta semana. Uma das exigências dele vai ser: vocês precisam parar com essa rotina de sanções, sabe? Levantar as sanções contra a gente, levantar as sanções contra a Rússia. Mas o Irã disse: ei, vocês vão suspender as sanções contra nós também, e de imediato. Porque, quando assinaram o acordo nuclear, o JCPOA, os iranianos realmente acreditaram que teriam um alívio imediato nas sanções. E isso nunca aconteceu. Os Estados Unidos se juntaram ao Reino Unido e continuaram encontrando maneiras de adiar, de não cumprir as obrigações. Então eu acho que essa é uma das jogadas de longo prazo aqui. Basicamente, tornar impossível, daqui para frente, que os Estados Unidos imponham sanções que prejudiquem economicamente qualquer um desses países. Bom, isso é um jogo antigo na diplomacia. Quando você acha que o outro lado não vai cumprir os acordos, a estratégia é dividir tudo em vários jogos menores. E se a gente olhar pela perspectiva do Irã, em cada rodada eles nunca conseguiram o que queriam nas negociações. Como eu disse, o acordo nuclear, o JCPOA, não só os Estados Unidos saíram dele de forma unilateral, mas mesmo quando o acordo ainda estava em vigor, só os iranianos cumpriram sua parte. Eles aceitaram aquelas inspeções intrusivas da Agência Internacional de Energia Atômica, e mesmo assim, nunca viram o outro lado cumprir o que prometeu. E claro, agora há ainda mais motivos para eles não confiarem em negociações. Eu acho que sem nenhuma confiança na diplomacia, eles vão acabar optando pelo caminho mais duro para garantir a própria segurança. E isso é uma má notícia. Significa que o Estreito de Hormuz está sob controle iraniano. Quer dizer, má notícia para os Estados Unidos, para o chamado Ocidente político. Talvez uma boa notícia para o Irã. Não foi o Galibov outro dia que disse algo tipo: ei, a fase do confie em mim, irmão, nas negociações dos Estados Unidos acabou? Eu adorei isso. Ele postou isso no Twitter. A fase do confia em mim, cara. Parece que eles entendem bem o público deles. Mas não, é bem enganoso. E eu acho que eles só conseguem usar esse truque algumas vezes, dizendo algo como: confia em mim, os iranianos estão exaustos, estão divididos, estão implorando por um acordo. E De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, Larry, é sempre um grande prazer. Muito obrigado, meu amigo, e tenha um ótimo dia. Certo, Glenn Giesing. Ei, se cuida. Tchau, tchau.